A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Queridos, graça e paz, amém. Deus abençoe a sua vida hoje à noite. Deus abençoe o seu coração. Tá certo que eu cheguei bem atrasado, né? Mas eu tentei fazer assim meio que desapercebido, meio que ninguém não percebendo, mas não teve jeito. O pastor Ismael contou para todo mundo. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos no Senhor de poder estar aqui. O bem da verdade é que lá em casa, eu só vou poder convidar você para tomar um café comigo daqui a alguns bons dias, né? Nós acabamos de nos mudar, estamos morando agora aqui bem pertinho da igreja, e a gente dizia para a irmã Fabiana quando entramos que para achar o sapato eu levei cerca de 15 minutos. A mudança acabou de chegar esses dias e, para variar, a gente estava viajando, as malas estão no meio da casa, enfim, está uma bênção. Mas aprove a Deus esta noite nos permitir chegar, estar com os irmãos aqui. Nós estávamos com saudade da nossa igreja. Eu particularmente já fazia quase um mês que eu não conseguia estar aqui. Nós viajamos nesse final de ano. Inclusive, por onde percebemos coisas grandes e firmes da parte do Senhor, onde Deus esteve conosco. E graças a Deus eu tenho convicções no meu coração hoje à noite de que as bênçãos de Deus estão dispostas. Eu vou repetir, as bênçãos de Deus estão dispostas para todos aqueles que estão sensíveis à sua presença aqui hoje à noite. Você pode abrir comigo a sua Bíblia? Eu gostaria de que você me acompanhasse na leitura do texto. Ele está no livro de Atos, no capítulo de número 28, é o último capítulo do livro de Atos, é o finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, Atos que também é considerado Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja, Atos de Pedro, Atos de Paulo, mas denominaram no Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 28. Eu quero ler com vocês até o verso 10. Quero ler do verso 1 ao verso 10. Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje à noite. Quantos creem nisso e podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora ou uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém, ele, sacudindo o réptil ao fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou.
À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eu gostaria de, hoje à noite, poder conversar com vocês sobre os náufragos na terra dos bárbaros. Os náufragos na terra dos bárbaros. É em apertada síntese que esse texto que lemos aqui quer contar para a gente a história. Esse é o enredo, esse é o tema, né? Esse é o título dessa história que acabamos de ler. Os náufragos na terra dos bárbaros. E para dar título a esta palavra hoje à noite, para trazer tema à luz daquilo que certamente Deus vai tratar conosco, eu quero me apropriar, eu quero fazer prevalecer essa expressão sob a perspectiva de que Deus tem pão fresco para a gente aqui hoje à noite. Sob a perspectiva de que neste primeiro culto de 2013, primeiro culto para muita gente como para mim, certamente Deus vai nos dar uma diretriz aqui. Porque o bem da verdade é de que nós estamos iniciando um novo projeto. Nós estamos iniciando uma nova empreitada. Estamos dando os primeiros passos, o pontapé inicial daquilo que certamente será um ano de grandes conquistas, mas não menos também de grandes desafios. E eu tenho, assim, a ideia de que talvez você seja como eu, que por vezes, ao olhar para frente, ao olhar para aquilo que está por vir, ao olhar para aquilo que está por acontecer, às vezes parece que assim dá um frio na barriga, às vezes parece que a gente recebe assim uns arrepios, porque a gente olha para frente e enxerga um pouquinho o tamanho do desafio, o tamanho das coisas que estão para serem processadas, e por vezes bate aquela sensação de insegurança, mas imediatamente nós que somos sensíveis ao agir de Deus, entendemos de que se estamos no barco onde Ele é o comandante, ainda que o nosso barco seja lançado de um lado para o outro, dentro do mar em que estamos, nós não iremos naufragar. Ou ainda que naufragarmos, como aconteceu aqui no episódio bíblico, certamente nós encontraremos abrigo, porque Deus não deixará vacilar o teu pé. Deus não deixará errar o caminho. Deus não permitirá que nós fiquemos pelo caminho, porque certamente Ele estará conosco. Você pode dizer glória a Deus? Pois bem, Paulo aqui estava, como você já deve saber a história bíblica, como prisioneiro que segue para Roma para ter ali o seu julgamento, para ter ali a sua sentença. Como cidadão romano, Paulo tem o direito de ser julgado em Roma. Como cidadão romano, Paulo tem o direito de ser julgado pela mais alta corte do sistema romano. E ele segue para Roma para que isso seja materializado, para que isso seja processado. Se você voltar no texto anterior a esse, você vai encontrar uma história arrepiante. Você vai perceber que Paulo é salvo da morte 2 vezes no mesmo episódio. Paulo é salvo da morte 2 vezes num só evento. Primeiro ele é salvo da morte porque eles passam por uma tempestade sem precedentes. Eles enfrentam uma tempestade tão gigantesca, mas tão gigantesca, que em dado momento a própria história bíblica vai contar para a gente, no capítulo anterior a esse, que a proa do barco é aberta. Eles naufragam, eles por diversas formas tentam se livrar daquela situação e não conseguem, mas repentinamente encontram abrigo na ilha de Malta, a ilha do texto que lemos agora. Não obstante a isso, quando os comandantes daquela embarcação percebem de que os prisioneiros que ali estavam poderiam fugir, alguém sugere que todos os prisioneiros sejam mortos para que não fujam. Alguém sugere ao centurião responsável
pelos prisioneiros, de que esses prisioneiros sejam mortos, para que eles não fujam e assim possam ter a sua sentença ali naquele exato momento. Mas vai dizer o texto para a gente, o texto anterior a esse, que parece que Deus estava no controle das coisas com relação à vida de Paulo, e o centurião que tinha o comando daquela operação resolveu não matar ninguém, porque ele havia assentado no seu coração o desejo de poupar a vida de Paulo. Então percebam vocês de que, na verdade, a hora da morte, a hora da partida final, é sem sombra de dúvida alguma, um evento decidido por Deus, um evento declarado, um evento controlado pelo Senhor. Paulo tem aí a iminência de morrer, ou a iminência da tentativa de morte por 2 vezes. E aí Deus resolve trabalhar na vida de alguém que na verdade nem o conhecia, nem conhecia a verdade de Deus, para poupar a vida de Paulo. Paulo é livre do naufrágio e é livre de ser morto pelo sistema romano dentro daquela embarcação. Percebam os senhores, de que depois disso ele chega junto com todos à ilha de Malta. E é aqui que reside o ponto de observação de Deus para a nossa vida hoje à noite. É aqui que encontra-se a verdade de Deus para o nosso coração, a despeito de algumas considerações que Ele quer que assimilemos aqui para o ano de 2013. Eu bem sei de que nós estamos olhando para frente e talvez aí valha algumas dicas de vida e talvez algumas considerações acerca de coisas que podem ser feitas, de coisas que podem ser experimentadas, de circunstâncias que podem ser implementadas, talvez tenha muito valor. E é a respeito disso que eu quero trazer aqui algumas verdades que estão no texto. Porque para a gente, Malta é o ano de 2013, é a terra desconhecida, o lugar não habitado, a região onde o idioma era estranho. E é exatamente por isso que as pessoas, os habitantes da ilha são chamados de bárbaros, porque eles não falavam o grego, eles falavam outro idioma. Eles certamente falavam um dialeto um tanto distinto do grego, e por isso são chamados de bárbaros. Malta para a gente hoje à noite é como o ano de 2013, o lugar que não conhecemos, a terra que ainda não passamos por ela, o lugar onde não pisamos a planta do nosso pé. É ali que Paulo está. É ali que Paulo passa a viver alguns dias. É ali que Paulo passa a experimentar alguma coisa relativo ao processo de Deus para a sua vida, para a sua jornada. E hoje à noite, meu querido, eu tenho convicções no meu coração, por aquilo que posso perceber da parte do Senhor com relação à sua palavra, que hoje à noite isso aqui para a gente é como bússola. Esta palavra para a gente é como mapa. Se você está disposto a seguir as diretrizes que aqui estão, eu tenho certeza em Deus, uma vez mais repito, você não vai errar o caminho, você não vai confundir-se à beira da jornada. Ainda que Ele tenha que tomar-nos pela nossa mão direita, certamente Ele nos fará companhia, e quem sabe dirá aos nossos ouvidos: não temas, porque eu estou contigo. Ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão. E se pisares no fogo, a chama não vai arder dos teus pés. Se por conta desta palavra profética, ou por conta desta palavra que traz a promessa de Deus, você pode dizer glória a Deus, eu gostaria de ouvi-lo hoje à noite. E aí a gente aprende aqui a conviver na ilha. A gente aprende o ambiente da convivência na ilha de Malta. E aí eu repito, Malta para a gente é o ano de 2013. A gente recebe, a partir da experiência de Paulo, algumas dicas que eu quero compartilhar com você. Dica número 1 aqui para a gente hoje à noite. Princípio número 1 para ter um ano repleto de bênçãos. Verdade número 1 para que o nosso ano seja um ano, quem sabe, de lutas. Quem sabe com um pouco de dor, mas quem sabe também com muitas conquistas. Dica número 1. Vamos nos aproximar do fogo. Percebam de que, provavelmente, Paulo está encharcado. Paulo está molhadíssimo. Havia, há poucos instantes, escapado como um náufrago,
como alguém que acaba de deixar a fúria do mar e agora está em terra firme, provavelmente molhado. Eu não sei se você já conseguiu se contextualizar aí, mas o período aqui é o período do inverno. Eles estão provavelmente no alto do inverno e certamente estavam enfrentando uma friagem enorme. E aí alguém muito solícito, alguém com o coração cheio de profunda solidariedade, resolve acender uma fogueira. Imagino eu que não uma fogueira pequena, mas uma fogueira grandiosa, porque, afinal de contas, eram muitos os náufragos. Eram vários os náufragos daquele navio que agora estavam na ilha. Os versículos iniciais do texto que lemos hoje à noite vai dizer para a gente que embora... Olha que curiosidade, meus irmãos, olha que curiosidade. Embora o povo da ilha não falasse o idioma mais importante daquele momento, daquela época, eles foram tomados de profunda solidariedade. Embora eles não falassem o grego, e por isso eram chamados de bárbaros, eles foram tomados de profunda solidariedade para estender a mão, para prestar ajuda a estes homens que estavam como náufragos nesta ilha. Eu percebo de Deus aqui um princípio, eu abro um parêntese aqui para trazer uma verdade que nem sempre a gente precisa falar a mesma língua para estender a mão. Nem sempre a gente precisa falar o mesmo idioma para dar o braço e oferecer ajuda. Eu fico, às vezes, olhando alguns movimentos sociais e percebo que existem alguns movimentos sociais, mesmo fora da igreja, que eles estão comprometidos com a causa da ajuda, da solidariedade, independentemente da bandeira partidária. Independentemente da cor, da raça, do idioma, da tribo, da geração, eles estão dispostos a ajudar. E isso é importante e eu percebo de que há uma finalidade, há um propósito, há um projeto bíblico nisso aqui. Sabe, me preocupa muito quando eu vejo gente querendo estender ajuda apenas dentro de casa. Me preocupa muito quando eu vejo gente querendo demonstrar solidariedade apenas para a plateia poder ver. Hoje à noite nós estamos aprendendo em Deus aqui, que talvez o ano de 2003 seja um ano importante também para a gente alargar a nossa tenda, a gente estender um pouco mais o nosso tabernáculo, oferecendo ajuda, estendendo a nossa capacidade de cooperação a gente que não fala a nossa língua, a pessoas que não falam o nosso dialeto. E eu quero muito especialmente reafirmar isso quanto àqueles que estão lá fora, quanto àqueles que não conhecem a luz do Evangelho. Porque me preocupa o fato de ver crentes que estão dispostos a apenas a estender a mão para quem está dentro da igreja, para quem participa do culto, para quem é membro de alguma denominação, via de regra. Querido, hoje à noite eu percebo que o princípio do bom samaritano é este, é o de estender a mão, é o de oferecer ajuda, mesmo a quem não fala o nosso idioma, mesmo a quem não fala a nossa língua. E eu tenho por certo que a partir disso, Deus vai trazer vitória sem fim, Deus vai trazer bênçãos infindáveis. Quem é que pode dizer glória a Deus aqui? Pois bem, mas o princípio é o princípio de estar perto do fogo. O princípio é o princípio de estar próximo da fogueira. Percebam de que eles formam a fogueira, eles formam o fogo certamente para aquecer aquelas pessoas ali que estavam como náufragos. E o texto vai contar para a gente que Paulo se aproxima disso. Eu tenho convicções em Deus de que há uma reserva no reino espiritual para que sejamos em 2013, pessoas melhores do que fomos em 2012. Eu tenho convicções em Deus hoje à noite, de que há uma reserva no reino espiritual, para que sejamos crentes mais maduros, mais experimentados, mais aprofundados na fé, mais enraizados na essência do Evangelho, do que fomos até o dia 31 do ano passado. Quem é que quer isso aqui da parte de Deus? Agora, olhe para mim, deixa eu te trazer um segredo aqui. Deixa eu te trazer uma verdade que está no texto para a gente. O texto está nos advertindo a vivermos o ano de 2013 próximos do fogo. E eu não sei se você se lembra, mas eu te ajudo a recordar hoje à noite, que quando a gente vai para o Antigo Testamento, o fogo no Antigo Testamento está associado
está ligado a toda a atividade que era feita no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, quando eu faço aqui a interpretação sistemática da Bíblia, do que é estar próximo do fogo, eu aprendo para a minha vida que estar próximo do fogo é estar na essência da casa de Deus, é estar no centro do tabernáculo do Altíssimo. Deixa eu trazer uma reserva da parte de Deus para a tua vida hoje à noite. Não há nenhum outro lugar mais encantador, não há nenhum outro lugar mais salutar, mais vibrante, mais edificante, mais proveitoso, mais efetivo para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, para os teus negócios, para a tua realidade, de domingo a domingo, do que esta casa, do que este lugar aqui. E eu gostaria de que hoje à noite, a despeito dos pedidos que você tem para fazer para Deus, a despeito daquilo que você já pediu na entrada do ano, eu gostaria de que você se somasse a mim hoje à noite, e juntos nós assentássemos no coração o desejo de não abrir mão de estar neste lugar. O desejo de não abrir mão de frequentar as atividades desta casa, porque esta é a casa do fogo, esta é a casa onde a lareira de Deus está acesa, esta é a casa onde a tocha do Altíssimo está vibrante. E se você não quer morrer do frio espiritual que está fazendo lá fora, se você não quer ser pego por esta friagem que o mundo está passando, eu quero convidar você hoje à noite a se aproximar do fogo de Deus que arde aqui dentro, porque Deus tem coisas grandes e firmes para fazer na realidade da tua vida. Você pode dizer glória a Deus? E olha, eu tenho honestamente percebido de que tem gente que com certa facilidade está trocando o prazer da casa de Deus pela facilidade de poder, queridos pastores, ouvir ou receber o culto pela internet. Amém. Nada contra isso. Acredito que existam pessoas me ouvindo hoje à noite pela internet. Nada contra. Nada contra o proveito da tecnologia no sentido de que ela nos ajude a propagar o Evangelho. Nada contra. Por alguma razão, por vezes, alguém pode deixar de estar aqui e faça uso ou bom uso disso. Amém. Agora, isso não pode virar regra. A impressão que eu tenho é que isso não pode virar rotina. Porque o conceito máximo de Deus para a gente aqui hoje à noite é esse. É ter um ano, é conduzir a vida ao longo desse ano próximo da fogueira, próximo do fogo, próximo do altar de Deus. O fogo está ardendo aqui. O fogo está queimando aqui. E eu me lembro que quando eu era garoto, mas muito garoto, me lembro de um grande congresso de jovens que participei, e um pregador que trouxe uma palavra extraordinária. Ele fez alusão a uma referência bíblica que nunca mais saiu do meu coração. Eu era muito garoto, mas me lembro que ele se apropriou daquela passagem bíblica onde Moisés pede a Faraó para libertar o povo de Israel. Faraó tenta fazer um meio pacto com Moisés, fazer um meio acordo, e aqui eu abro um parêntese para reforçar e dizer a vocês que o nosso Deus não é Deus de meio pacto, Ele não é Deus de meio acordo, Ele não é Deus de atender nada parcialmente, ou Ele dá ou Ele não dá nada a conta gotas, Ele não faz nada a prestação, ou Ele faz ou Ele não faz. Você pode dizer glória a Deus? E Faraó tenta fazer um meio pacto, um meio acordo com Moisés, dizendo para Moisés o seguinte: olha, deixa o povo ir, vocês podem ir, mas as crianças ficam. E aí eu me lembro, eu era muito garoto, eu me lembro que o pregador disse com toda a eloquência e ênfase, de que por vezes, essa iniciativa de Faraó alcança algumas casas e alguns lares, porque os pais se preocupam em vir para a igreja, os pais se disponibilizam ao reino de Deus, mas deixam a criança em casa, com a babá eletrônica. Deixam a criança em casa, fazendo outras coisas, e não os trazem para cá. Ei, hoje à noite, eu quero recobrar esta palavra que recebi há muitos anos atrás. Se o bem da verdade é que eu já não sou tão velho assim, mas recobrar esta palavra em dizer para você o seguinte: no lugar do fogo tem espaço para você
e para tudo que é teu. No lugar do fogo, tem lugar para você, para o teu marido, para os teus filhos e para tudo o que é teu. Você pode dizer amém? Então vire-se para quem está do seu lado, por gentileza, vire-se para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, repita para ele: meu irmão, em 2013, o melhor lugar para você estar é perto do fogo. Repita para ele: perto do fogo. Você pode dizer glória a Deus? Olhe para mim. E olha o que acontece quando a gente se aproxima do fogo. Olha o que acontece. O texto vai dizer para a gente que... E aí eu preciso abrir parênteses para dizer uma outra coisa aqui. Se tem uma coisa que Paulo não é oportunista. Se tem uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo ao longo da vida dele, é de que ele não é aproveitador. A gente aprende com Paulo aqui de que o trabalho, de que a labuta, de que o esforço físico tem que ser até onde o nosso limite possa aguentar. Numa outra referência bíblica, ele vai dizer que, se for necessário, ele trabalha ou trabalharia dia e noite para não ser pesado a ninguém. E ele dá demonstrações disso aqui no texto que acabamos de ler. Percebam vocês de que os bárbaros, os homens da ilha, as pessoas nativas daquele lugar, elas tomam a iniciativa de preparar a fogueira, de levantar o fogo, de poder aquecer aquelas pessoas que chegam ali como náufragos. Mas Paulo não se dá por vencido, ele não se dá por cansado. O texto diz isso para a gente hoje à noite. Ele não cruza os braços e fica assistindo, não. O texto vai dizer para a gente que, numa demonstração também de companheirismo, de colaboração, ele reúne alguns gravetos. Eu tenho até a impressão de que, para não ficar sem graça, para não ter as mãos vazias, ele se aproxima do fogo, mas se aproxima do fogo fazendo alguma coisa proveitosa, alguma coisa que poderia contribuir, ajudar para que aquele fogo permanecesse durante um bom tempo. E ele traz consigo alguns gravetos, diz o texto que lemos. Ele traz consigo algum pedaço de madeira para acrescentar aquele fogo que está disposto ali naquele lugar. E aí a gente aprende, irmãos, de que no lugar do fogo há trabalho para todo mundo. A gente aprende hoje à noite de que 2013 vai ser um ano onde eu e você, escute-me bem, onde eu e você talvez tenhamos condições de estender a mão, não somente para demonstrar solidariedade, mas talvez precisemos estender a mão para oferecer ajuda àquela causa importante que precisa da nossa colaboração. Eu tenho certeza de que há na igreja, de que há no reino de Deus, eu tenho certeza de que há em Campinas, de que há em São Paulo, de que há pelo Brasil afora espaço para que Deus seja mais Deus na história da tua vida, e que por intermédio disso você seja um poderoso canal de Deus para que o reino do Senhor chegue na vida de alguém, para que o reino de Deus alcance o coração de alguém. Sabe, eu quero hoje à noite entender de que nós estamos entrando num ano, de que nós estamos entrando numa esfera de vida onde não há espaço para ficar de braços cruzados. Ao contrário disso, talvez Deus esteja aqui nos desafiando ao ano de 2013 a entender de que é hora de lançar a mão ao arado e trabalhar enquanto é dia, quando todos podem trabalhar. Quem é que deseja prestar serviço ao reino de Deus aqui hoje à noite? Quem é que deseja, faça glória a Deus. Diga glória a Deus. Há espaço para você trabalhar. Você pode dizer amém? Aí a gente caminha no que está acontecendo. Tudo isso próximo do fogo. Tudo isso pertinho da fogueira que está acesa. A gente caminha e vai aprender uma outra coisa. Que perto do fogo, escute-me bem, perto do fogo não há nada oculto que permaneça escondido. Não há nada oculto que permaneça escondido. O texto vai dizer para a gente que uma serpente, uma cobra ou uma víbora, como queiram, ela está escondida, ela está disfarçada, na verdade, como um graveto, como um pedaçozinho de árvore. E no que ela é aproximada do fogo, ela não quer brincar com fogo, porque ela sabe que não há espaço para ela ali. Na verdade, não há limites para ela suportar o que estava por vir ali diante da proximidade do que estava sendo feito. A Bíblia diz de que
esse animal ou esse réptil resolve agarrar-se à mão de Paulo, certamente na iniciativa de fugir da chama, certamente na iniciativa de não se ver queimada por aquele fogo. Interessante isso para o nosso coração aqui hoje à noite. Eu quero hoje poder profetizar para você de que muito provavelmente, com uma vida perto da chama de Deus, com uma vida próxima ao altar do Senhor, com uma vida próxima da essência daquilo que é o Evangelho, coisas que talvez não estejam tão bem esclarecidas, coisas que talvez não estejam tão bem resolvidas, quem sabe até posso ir um pouquinho mais longe, coisas que ficaram pendentes do ano passado, do ano retrasado, com uma vida mais intensa, próximo ao fogo, com uma vida mais próxima à essência da vontade de Deus, tudo isso será resolvido, tudo isso será revelado, tudo isso será demonstrado. O texto bíblico está dizendo para a gente de que a víbora que estava escondida, quando é aproximada do fogo, ela resolve agarrar-se à mão de Paulo. Interessante que esse texto não vai dizer para a gente de que esta víbora morde Paulo. Esse texto não diz isso para a gente. Percebam vocês. O texto não diz para a gente de que essa víbora morde Paulo. O texto vai dizer para a gente que a víbora agarra-se à mão dele. E aí há um segundo conceito aqui que a gente precisa se agarrar a ele em 2013. Aqui há uma segunda verdade que a gente precisa se agarrar a ela para ter um bom ano este ano. Nós precisamos quebrar os paradigmas. Repita comigo. Quebrar paradigmas. Uma vez mais. Escutem-me. Paulo está ali, a víbora agarrada à sua mão. O texto não está dizendo que a víbora morde. Se morde, nós não recebemos essa informação. Mas olha o que acontece. Preste atenção. Os homens da ilha, que embora fossem muito solícitos, embora fossem ajudadores, embora fossem bons prestadores de serviço, eles estavam agarrados a algumas crendices, eles estavam agarrados a algumas inverdades que pareciam verdade. Eles estavam presos a alguns conceitos de vida que para eles tinham um grande valor, que para eles tinham uma grande veemência. E vejam, eles sabem que Paulo havia acabado de sobreviver a um terrível e enorme naufrágio. Eles sabem que Paulo está ali como sobrevivente dessa ocorrência. Quando eles veem que a víbora, a serpente, está agarrada à mão de Paulo, eles julgam de que aquela ocorrência, a ocorrência da víbora, a mão de Paulo, era um novo castigo de Deus. Ora, eles veem Paulo como prisioneiro. Eles veem que Paulo havia acabado de resistir ao naufrágio. Ora, eles veem tudo isso acontecer e agora há uma víbora agarrada à mão deste homem, quase o derrotando, quase o fatalizando de vez. Eles julgam porque estão acreditando no conceito de que tudo o que está acontecendo é julgamento de Deus na vida de Paulo. Eles estão agarrados nesse conceito. E aí, eles se dispõem a esperar o dia da morte. Porque eles acreditaram, a partir do evento que viram, a partir do episódio que presenciaram, eles acreditaram que de alguma forma aquela serpente fez mal a Paulo. Ou ela mordeu, ou ela soltou algum tipo de veneno que vai fatalizar a vida dele. E aí eles são como aqueles torcedores que compram o ingresso e ficam assistindo de camarote, sabe? Parece até que estão assistindo um espetáculo. Parece até que adquiriram o camarote e estão assim, com o binóculo tentando ver a hora do desfecho final. Estão ali, os olhos nem piscam, estão esperando Paulo morrer. E aí os dias passam, as horas passam e nada acontece a Paulo. Nada é processado a vida dele. Porque, na verdade, o Deus que estava na vida de Paulo, o Deus que cuidava da vida de Paulo, o Deus que havia acabado de poupar a Paulo da morte, ainda que esta víbora, ainda que esta serpente o tivesse morrido, certamente o livraria de mais uma. Pois bem, estes homens estão agarrados a este conceito.
Estes homens estão agarrados a esta inverdade que tem aparência de verdade. Eles, na verdade, são daquele tipo de gente que levam a vida acreditando numa série de coisas que, como diz um amigo meu, não infrói, não contribui, não diminui e não retribui para coisa nenhuma. Gente que acredita numa porção de coisa que não leva você para lugar algum. Gente que acredita numa série de conceitos que não produz nenhum efeito positivo na vida. Eu me lembro, e aí parece que eu estou vivendo um forte saudosismo esses dias, e eu me lembro que quando muito garoto, muito criança ainda, eu recebi dos meus avós a orientação de não comer manga e tomar leite. Você lembra disso? Você já deve ter sido orientado quanto a isso, né? Pois é, os nossos avós, os nossos antepassados, tenho eu a impressão de que cresceram sob esse conceito. E eu trago esse fato hoje apenas para elucidar o que tem muita gente vivendo em pleno século XXI. Gente que está presa a coisas, a crendices, a fatos, a inverdades que têm aparência de verdade e que não levam para lugar algum. Por isso que eu estou dizendo para você, como conceito básico aqui, que é tempo de quebrar paradigma. É tempo de romper com coisas que não contribuem, que não provocam efetividade, que não ajudam com nada. E eu me lembro que eu passei, irmãos, um bom período da minha vida, sabe? Se comia manga, não tomava leite. Se tomava leite, não comia manga. Até o dia que eu fui entender e aprender que essa era uma inverdade pregada pelos senhores de engenho. Eu precisei ir para a escola para ouvir a verdade de que os senhores de engenho pregavam para os escravos de que ou eles tomavam leite ou eles comiam manga. Eles recebiam leite como parte do alimento, mas as mangas caíam daquelas árvores frondosas que estavam ali pelo engenho. E para que eles não tivessem prejuízos, eles começaram a difundir para os escravos de que ou tomavam leite ou comiam manga. E aí muita gente cresceu ouvindo isso, acreditando nisso e fazendo isso, sabe? E tem gente que, na verdade, desculpe minha sinceridade aqui hoje à noite, olhe para mim, porque a gente traz isso apenas para elucidar. Tem muita gente que não consegue provar o sorriso. Tem muita gente que não sabe o que é ser feliz, que não consegue progredir, que não dá voos altos na vida, porque está preso, porque está amarrado a inverdades, porque está aprisionado a conceitos que um dia recebeu. Ei! Deus hoje à noite está dizendo para a gente que 2013 é o tempo, é o momento, é a hora de quebrar esses paradigmas, de provar da profunda liberdade, de experimentar a essência da graça de Deus e voar alto, mas voar tão alto que os teus adversários te percam de vista. Deus está dizendo que é esse o tempo dele na história da tua vida. Quem é que pode dizer glória a Deus aqui hoje à noite? Cuidado com as inverdades que têm aparência de verdade. Cuidado com elas. Cuidado com coisas que querem fazer você acreditar como sendo regra de fé, quando na verdade não te levarão a entrar no céu. Eu quero hoje à noite propor a vocês que 2013 seja o ano de você fazer valer o direito de ser crente bereano. Lembra dos crentes de Bereia? O pregador dizia, anunciava, falava bonito, mas eles conferiam tudo depois na palavra. Faça isso e você vai crescer tão grandemente espiritualmente durante o ano, durante a tua vida, que eu tenho certeza que um crente que você ainda não imaginou, você vai ser nos próximos dias. Você pode dizer glória a Deus? Deixa eu profetizar para a tua vida hoje à noite, eu estou recebendo graça de Deus para isso. Tem coisas grandes e firmes da parte de Deus para serem feitas na história da tua vida nos próximos dias. Se desprenda daquilo que não te ajuda. Se desprenda de pessoas que não contribuem, que não auxiliam, que não prestam para a tua vida crescer, porque Deus quer fazer coisas grandes e firmes. Você pode dizer glória a Deus? Eles acreditavam piamente nisso. Acreditavam de que o que Paulo estava passando era um castigo, era um sinal do juízo, e ficaram esperando a morte de Paulo. Olha, alguém talvez tenha dito para o companheiro, para o amigo assim, ó, eu não dou 24 horas e ele morre. E
eu vou botar até dinheiro nisso, eu vou apostar, eu dou 2 dias para ele. Não, vamos fazer o seguinte, eu acho que ele é forte, porque afinal de contas, ele sobreviveu ao naufrágio, vamos dar uma semana, vamos ficar esperando. Pois é, mas ele não passa. Crendices, paradigmas, conceitos equivocados de vida, gente obsessiva. Sabe o que é ser obsessivo? Olhe para mim, é ser dono de ideias fixas, é não produzir janelas na cabeça, na memória, no pensamento. Ei, projeto de Deus para você em 2013 é você abrir as janelas do teu entendimento, para que o teu entendimento seja arejado, seja renovado de coisas novas que Deus quer produzir na tua vida, de coisas grandes e firmes que você não sabe, que Deus quer realizar no teu existir. Você pode dizer glória a Deus por causa disso? Crendices, conceitos equivocados de vida, nós precisamos quebrar isso em 2013. Tem gente que, sabe, não vai para frente, não anda, porque não consegue se desvencilhar. Gente que ainda está vivendo ou acreditando na história. E eu não estou hoje à noite aqui, escute-me bem, por favor, com todo o respeito que eu tenho por você. Eu não estou hoje à noite aqui incentivando você a inverter princípios, a questionar valores que não devem ser nem discutidos. Não é nada disso. Eu estou estimulando você a rever alguns conceitos de vida cotidiana. Eu estou incentivando você a rever algumas coisas às quais você talvez esteja acreditando, mas que não sirvam para nada. Agora, princípios, valores morais, éticos, conceitos da palavra, isso aí, meu irmão, vai entrar ano e sair ano, e as coisas não mudarão. Vai entrar ano e sair ano, e vai morrer assim, vai ficar assim, porque Deus quer assim, e quando Deus diz que é assim, acabou. Você pode dizer glória a Deus? Eu me lembro de uma vez que eu estava num almoço de negócios com um cliente, lá no Rio de Janeiro, o nosso maior cliente lá, e ele judeu ortodoxo, e ele sabia que eu sou pastor, e ele iniciou uma discussão teológica. Ele provocou uma discussão teológica. Ele queria entender o porquê da nossa Páscoa, como era a nossa Páscoa. E começamos a conversar amigavelmente. E aí eu aproveitei para também esclarecer algumas dúvidas a respeito do judaísmo, né? E me lembro que entramos na discussão do porquê comer carne de porco ou não. E por que não comiam carne de porco e etc. E ele trouxe verdades assim admiráveis. Coisas que eu nem imaginava. Coisas que nunca li nem vi ninguém dizer a respeito daquilo que está no Antigo Testamento. Mas ele fechou a conversa dizendo para mim uma coisa muito simples. Ele disse assim: Fred, olhando dentro dos meus olhos e com a mão fixa, ele disse assim: olha, e por último, nós não comemos, nós não provamos desse tipo de alimento, porque Deus disse para não fazer. E quando Deus diz para não fazer, ponto final, não se discute, não se questiona, não se pergunta o porquê. Eu disse, amém, que assim seja. Eu hoje à noite percebo que, a despeito daquilo que Deus declarou, a despeito daquilo que está estabelecido por Ele, quanto a isso nós não levantamos discussão. Quanto a isso nós não levantamos questionamentos. Amém ou não amém? Amém. Mas quanto a conceitos humanos, quanto a crendices que tentaram fazer você acreditar, questione, duvide, prove, procure saber se há essência de verdade nisso. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo: tempo de quebrar paradigmas. Repita: paradigmas. A gente caminha no texto, e aí a gente aprende uma terceira verdade aqui no que o texto está dizendo para a gente. Olhe para mim. Eles parecem ter marcado o dia da morte de Paulo. Estavam esperando Paulo morrer. Afinal de contas, estavam acreditando num paradigma. O que não esperavam é que eles teriam uma surpresa. O que não podiam imaginar é que eles teriam essa verdade, a verdade que eles achavam, a inverdade que eles acreditavam, eles teriam essa inverdade quebrada uma vez por todas. Marcam o dia da morte de Paulo. Combinam de que aquele homem não vai resistir, de que ele não vai ir muito longe.
E é uma terceira verdade que a gente aprende aqui no processar da história. De que quando a gente tem uma vida em Deus, de que quando a nossa fé é uma fé de verdade, o ano de 2013 vai ser o ano da verdadeira demonstração da verdade. Ei, o ano de 2013, eu estou profetizando agora, vai ser o ano da demonstração da verdade. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? O ano de 2013 vai ser o ano daquela causa que alguém ficou esperando dar errado. Vai ser o ano daquele episódio que alguém ficou torcendo para não ir para frente. O ano daquele projeto que talvez alguém disse que não vingaria. Vai ser o ano que ele vai entrar para a história da tua vida. Vai ser o ano em que efetivamente você vai colocar esse negócio de pé e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escute, Paulo está ali e de repente ele é convidado a comparecer à casa de Públio. Porque eu aprendo de novo com Paulo uma outra coisa. Não é porque Paulo é apóstolo, não é porque Paulo é servo de Deus, não é porque Paulo é crente, que Paulo é antipático, que ele é antissocial, que ele não presta solidariedade, que ele deixa de trabalhar. Não é porque ele tinha todos os predicados cristãos que Paulo deixa de se associar com gente que não era cristã. Na verdade, ele sabia viver o primeiro salmo, o salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo sabia viver de cós salteado isso daí. Porém, ele sabia também de que se aproximar estrategicamente de quem não conhecia a verdade do Evangelho era uma grande oportunidade de fazer essas pessoas entender o que Deus queria para a história da vida delas. E aí a história que lemos hoje à noite, preste atenção, vai contar para a gente que Paulo se permite ir à casa do governador da ilha. Ora, eu tenho a impressão aqui, a Bíblia não me proíbe de conjecturar, eu tenho a impressão de que pouco a pouco, esse náufrago chamado Paulo, vai ganhando a simpatia, vai ganhando a consideração de todo mundo naquela ilha, até porque as pessoas estão esperando ele morrer. Entra dia e sai noite, Paulo não morre. As pessoas estão incomodadas. Já haviam marcado até a missa de 7º dia dele. Já haviam combinado o velório. Já haviam programado todo o funeral e ele não vira defunto. Eu tenho a impressão de que Paulo virou estrela. Eu tenho a impressão de que ele vira celebridade. Não me perguntem como, mas há uma verdade aí escondida no texto. Por alguma razão, Paulo vai frequentar a casa do governador. A gente não sabe se ele vai frequentar a casa do governador, por ser ele uma atração, porque a cobra, a víbora, havia feito um passeio pela sua mão e nada lhe acontece, ou a gente não sabe se isto acontece por causa da simpatia, por causa da solidariedade, por causa do talento, da graça, da força, do Deus que estava na vida de Paulo. De uma coisa eu sei, eu acredito que isso tudo acontece porque Deus não faz coisas equivocadas. Deus não trabalha por coincidências. Deus trabalha pelo caminho da jesuicidência. É Deus quem permite com que Paulo vá para a casa do governador da ilha. E aí a história vai dizer para a gente que quando Paulo passa a frequentar a casa do governador da ilha, e o nome desse homem era Públio, havia na casa do governador da ilha alguém que estava com uma forte disenteria e com febre. E quem era? Nada mais, nada menos do que o pai do governador da ilha. Vai dizer a história bíblica para a gente que o homem que está marcado para morrer, de acordo com o conceito dos bárbaros, o homem que está marcado para morrer, de acordo com a inverdade que acreditavam os nativos daquele lugar, este homem começa a produzir vida. Este homem começa a exalar vida. Ele começa pelo pai do governador da ilha, que é milagrosamente curado. Depois desse primeiro milagre, a Bíblia diz que vira uma enorme cruzada evangelística. Todos os enfermos da ilha
passam a receber o milagre da cura. Quem estava doente passou a estar são, porque o Deus que estava em Paulo, o Deus que estava com Paulo, começa a operar a partir dele. Olha a verdade se revelando, olha a verdadeira verdade sendo demonstrada. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você, de que se alguém plantou coisa ruim à beira do teu caminho para você tropeçar, se alguém inclusive, me desculpe a verdade e a sinceridade aqui hoje à noite, se alguém inclusive investiu dinheiro para que alguma coisa desse errado ao longo dos teus últimos dias, ou a despeito deste ano que você está iniciando, deixa eu dizer uma coisa profética para você hoje à noite. O Deus a quem você veio cultuar aqui, o Deus a quem você veio dizer glória, o Deus a quem você veio prestar aleluia, não vai deixar você tropeçar. Ao contrário disso, Ele vai fazer demonstração aos teus adversários, Ele vai fazer uma demonstração aos teus algozes, de que Ele está com você, de que Ele peleja as tuas guerras. Quem deseja isso da parte de Deus hoje à noite, deixa eu ver você dizer glória a Deus de novo. E aí há a demonstração da verdade. É aí que há a demonstração da verdade. É aqui que ela floresce. É aqui que ela se efetiva. Há uma verdade aparente nos versículos anteriores. Os náufragos estavam esperando de que o paradigma deles, a inverdade deles desse certo. Mas a verdade de Deus floresce a partir da visita de Paulo à casa do governador da ilha. Eu hoje à noite quero muito simploriamente pregar para você de que o ano de 2013 vai ser o ano das grandes verdades. Você está preparado para isso? Você está preparado? Então repita comigo, glória a Deus. Eu quero convidar você a estar de pé comigo hoje à noite, perante a presença do Senhor. Quarta e última coisa aqui, já terminando a palavra de Deus. Quarta e última coisa. O verso 10 vai dizer para a gente, vai contar para a gente, que depois de todas as ocorrências, Paulo conquista a graça das pessoas daquela ilha, e é chegada a hora do seu regresso, ou na verdade, de retomar a sua viagem para Roma. E aí, escute-me bem, mais adiante nos versos seguintes, a gente vai receber a informação de que o inverno pelo qual estavam passando, ele passou, ele foi. Lembram? Paulo chegou na ilha em pleno inverno. Eu disse isso no início da palavra hoje à noite. Ele passou um período inteiro, ele passou uma estação inteira naquela ilha. O verso 10 vai dizer para a gente que quando chegou a hora da partida, os nativos, os bárbaros, encheram o novo navio, o navio que agora iria reconduzir aquelas pessoas para Roma. Mas encheram de provisão, encheram de alimentos, encheram de tudo que eles precisavam para a viagem. Tenho a impressão até que deram uma exagerada, porque quando Lucas está narrando, percebam de que Lucas narrou para a gente o episódio na primeira pessoa do plural. Nós, o tempo todo ele está dizendo nós, ele se inclui na viagem. Quando Lucas está narrando, a impressão que a gente tem de que o navio chegou a sair pesado, de tanta coisa que deram, de tanta coisa que disponibilizaram por causa de Paulo. Por causa de Paulo. Por causa de Paulo. A gente aprende aqui a quarta e última coisa. Ei, talvez para alguns aqui hoje à noite, 2012 tenha sido o ano do inverno. O ano em que você precisou esperar. O ano em que você precisou esperar o vento forte passar. O ano em que você precisou esperar o frio intenso, aquele frio cortante, deixar de exercer a sua força. Talvez 2012 tenha sido isso para você, o ano da espera, o ano da expectativa. Em dado momento, o desconforto desse ano talvez tenha sido tão grande que você tinha vontade lá pelo meio do ano, pelo meio para o fim do ano, você já tinha vontade de encerrar logo o ano. Talvez é com você que eu esteja me referindo,
Talvez é a você que eu esteja me dirigindo aqui hoje à noite. Eu aprendo aqui no verso de número 10 que já é primavera. Eu aprendo no verso de número 10 que o ano de 2013 é o tempo da primavera de Deus para as nossas vidas. Escute-me bem. Aí eu me lembro de Salomão lá no livro de Cantares, dizendo uma coisa muito bonita e poética para a Sulamita. Ele está dizendo que é primavera. Nós já estamos ouvindo a voz da pomba, a voz da rola, a voz da pomba. E aí ele vai dizer o seguinte: o tempo de cantar chegou, porque é primavera. Eu hoje à noite recebi de Deus graça para profetizar para você de que o inverno ficou encerrado no dia 31. Quando você pisou na ilha no dia 1º, quando você entrou Malta no primeiro dia deste ano, há um anúncio de primavera que chegou para você e para a tua casa. Há um anúncio de primavera que aportou dentro do teu lar. Hoje à noite, de forma profética e profética pela palavra, eu estou dizendo a você que 2013 é o ano da primavera de Deus. É o tempo de você exaltar e levantar os mais altos cânticos. É o tempo de você fazer dueto com os pássaros e cantar as grandezas do teu Deus. E se você quiser começar a fazer isso agora, comece a fazer isso agora. Eu quero propor de que você segure a mão de quem está do seu lado aí, em nome de Jesus. O inverno passou, a primavera chegou, é 2013. É o tempo da primavera de Deus. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando de que é o ano de você sentir o aroma das flores. É o ano de você sentir a brisa que anuncia a proximidade do verão. É o tempo de você começar a colher os frutos plantados. É este o tempo de Deus para a tua vida. Quem é que pode adorar por causa disso? Quem é que pode adorar a Deus por causa disso hoje à noite? Quem é que consegue dizer para Ele alguma coisa bonita de se ouvir? Ou quem é que já consegue levantar uma palavra de oração hoje à noite? Quem é que já consegue quem é que já consegue agradecer? Quem é que já consegue? Quem é que já consegue? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se o navio que te levava para o destino de vitória precisou parar em 2012, não se atemorize. Você vai sair da ilha agora. O teu navio está dando partida. Já é primavera. É tempo de você regressar ao destino que te conduz vitória. Eu quero te propor hoje à noite a segurar firmemente a quem está do seu lado. E com ele aí começar a orar. Hoje à noite. É o tempo de partida para a primavera de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe mais o que a gente aprende? A gente aprende de que a gente precisou parar o nosso navio velho quebrado na ilha. Mas na hora de partir, a gente parte num navio novo. E a gente não vai partir em qualquer navio, a gente vai partir num navio lotado de coisas e de provisão para a nossa próxima viagem. Ei, olhe para mim por um momento só. Você já vai voltar a orar. É que eu recebo de Deus e quero transmitir logo para você hoje à noite. É que eu estou profetizando para você ao vivo e a cores. Escute-me bem. Que o ano de 2013 será o ano das grandes provisões. Não vai faltar, não vai faltar. Profetize isso para quem está do seu lado aí. Diga para ele: o teu navio não parte vazio. Diz para ele assim: não vai faltar provisão de graça, não vai faltar provisão de felicidade. Diz para ele: não vai faltar provisão de alegria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você pode sentir de Deus, eu gostaria de que você aplaudisse o Senhor hoje à noite. Se é para Ele, eu acho que pode ser mais forte.